tarde, boa noite, depende de que hora você está vendo esse vídeo. Eu sou o Claudiano Neto, eu sou professor da disciplina de empreendedorismo aqui da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Esse é o nosso segundo vídeo, nossa segunda aula. E hoje a gente pretende falar um pouco sobre o que é esse empreendedorismo, resgatar esse conceito que nós começamos a falar um pouco na primeira aula, quem faz esse empreendedorismo e por que ele é importante para a nossa sociedade. Como eu disse na aula passada, a gente discutiu um pouco sobre o conceito de que é empreender e vocês apresentaram algumas ideias muito interessantes, sobretudo porque ela mostra como é diverso o entendimento entre vocês do que seria a atividade de empreendimento. Algumas delas me chamaram muita atenção porque são muito parecidas com o que eu penso, assim. Como, por exemplo, desenvolver, implementar, sonhar, desejar, realizar e atender uma necessidade, ou seja, envolve múltiplos fatores, mas, em geral, a maioria de vocês entenderam que trata-se de mobilizar esforços e mobilizar recursos para realizar alguma atividade que, de alguma forma, gera renda para quem desenvolve essa atividade e, ao mesmo tempo, atende uma necessidade daquele que está consumindo esse serviço ou esse produto. Hoje a gente vai tentar entender um pouco mais sobre essa característica da atividade empreendedora com um olhar um pouco mais detalhado para aqueles que desenvolvem essa atividade, aqueles e aquelas. A atividade empreendedora a gente tem visto claramente que é uma atividade que não tem como fator determinante o gênero, ou seja, homens e mulheres e outras denominações, outras formas de se identificar podem desenvolver essa atividade com total sucesso, sem necessariamente ser esse um fator impeditivo, como algumas pessoas tentam colocar. E de onde vêm essas pessoas que desenvolvem essas atividades empreendedoras? A gente tem usado para essas aulas o livro do Dornelas e o livro também do Salim. No caso do Dornelas, ele começa trazendo uma ideia muito interessante sobre os empreendedores e empreendedoras, como aqueles e aquelas que são agentes de mudança na sociedade onde eles estão inseridos, ou seja, o empreendedor ou a empreendedora consegue, de alguma forma, desenvolver, através da sua ideia e da realização dessa ideia, alguma inovação, alguma mudança significativa em algum processo de algum local onde ele esteja inserido. Não se limitando a esse local, porque muitas vezes a atividade resultante do empreendimento pode cruzar as fronteiras do município onde ele esteja localizado, ou seja, na realidade, muitas dessas atividades empreendedoras não estão nem sequer limitadas por fronteiras municipais. Elas estão no campo, por exemplo, da rede virtual, como vocês bem têm visto agora, por exemplo, um número crescente de empreendimentos online. Basicamente, o que o Dornelas traz para a gente da ideia de empreendedorismo, gente, é que a atividade empreendedora, ela mobiliza, a partir de uma ideia, uma ação, que vai tentar desenvolver nesse mundo onde ele está inserido, a criação de algo novo que é útil para alguém. Ou seja, é uma engrenagem que se forma para gerar um movimento que traga algo novo, útil e positivo para a vida de alguém. Esse entendimento do Dornelas, ele é importante para mostrar para a gente que as inovações podem ser, de alguma forma, não somente úteis, mas extremamente importantes para a existência humana, e aí eu coloco para vocês, por exemplo, 3 adventos, talvez alguns dos mais importantes da humanidade, como, por exemplo, eu digo mais antigo, a criação da roda, onde nós passamos a ter a possibilidade de desenvolver mecanismos e processos de uma forma muito mais eficiente, como, por exemplo, a tração e a movimentação de grandes pesos, como também engenharias interiores de máquinas, onde a utilização de uma roda ou de um círculo possibilita esse funcionamento, como também a gente pode pensar em termos de inovações relacionadas, por exemplo, à eletricidade, onde nós tivemos uma mudança significativa na sociedade, onde passamos a migrar de um padrão de consumo basicamente de uso de carvão e de fontes fósseis para a emissão de luz, para um padrão de eletricidade, como também para a utilização em processos fabris, ou seja, a eletricidade, ouso dizer, foi muito mais importante para o processo fabril do que necessariamente a internet, por exemplo. Tivemos um salto de produtividade muito maior com o advento da eletricidade do que com o uso da internet, ou seja,
em ganhos marginais para a atividade produtiva, a energia foi mais importante do que a internet. Mas também nós podemos enxergar a atividade empreendedora através de processos inovadores, como, por exemplo, na área da saúde. Vocês conseguiriam imaginar o mundo de hoje sem a utilização de antibióticos ou de vacinas? Certamente, a utilização dessas substâncias, como, por exemplo, a penicilina, gerou uma mudança significativa na sociedade, uma vez que possibilita a cura de doenças e aumenta a expectativa de vida das pessoas. Algumas dessas inovações são, obviamente, importantíssimas, mas outras são, assim, muito mais do que importantes. Eu diria que são fundamentais para o sucesso da sobrevivência humana, como, por exemplo, a acarajé e Coca-Cola. Brincadeiras à parte, quem desenvolveu a acarajé há muitos anos atrás, vindo do continente africano e chegado aqui na Bahia, obviamente não se conheciam, mas é a junção perfeita entre dois itens que eu amo e que eu gosto muito. Nossa senhora, só não sei vocês, mas eu comeria agora, por exemplo, a acarajé. Mas outras inovações podem ser muito mais simples e não tão grandiosas como essas, assim. Então, por exemplo, são apenas algumas iniciativas práticas que acrescentam alguma coisa em um local, ou seja, esse acréscimo é de algo conhecido, não é algo novo, não é algo diferente, não é algo que não existia, mas que naquele local onde se pretende instalar aquela atividade, aquele processo, ele é novo, ou seja, ele não havia sido implementado. Então, imagina um McCruz em Cruz das Almas, vizinho à Universidade Federal do Recôncavo. Para muitos de vocês, não teriam o menor valor, vocês não teriam o menor interesse pelas questões de gostos e preferências alimentares, o que eu entendo perfeitamente, eu também não gosto, para falar a verdade. Mas para muitos de nós, da comunidade acadêmica e da cidade, seria algo interessantíssimo. Eu não duvido que nós teríamos um público bem significativo a utilizar esse espaço e a comer dessa comida. Então, a atividade empreendedora, ela tem essa capacidade de não somente gerar conteúdo novo, como também trazer algo que é novo naquele local, não necessariamente na sociedade de modo geral. Também a gente pode olhar um recorte temporal mais antigo, olhar para trás e imaginar, por exemplo, nesse espaço onde fica o UFRB, como era antes, e pensar assim, quem teve a ideia de construir esse espaço lá atrás, na antiga escola de agricultura, bem antigamente, quem que pensou em construir isso assim? Quem pensou em prover a sociedade local com esse serviço de educação? E, de alguma forma, quem foi que tomou a iniciativa de organizar todas essas pessoas naquele tempo para que se construísse esse espaço? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas é interessante imaginar que, em algumas décadas atrás, nesse espaço só havia pasto. E hoje em dia nós temos um centro universitário, ou seja, um espaço universitário, onde, já com alguma mudança, alguns complexos já instalados, como o pavilhão de aulas 1, 2, a biblioteca, ou seja, houve mudança, houve uma evolução no tempo e no espaço, o que mostra que, de alguma forma, aquele movimento realizado lá atrás trouxe uma inovação local e hoje nós desfrutamos dessa mudança nesse espaço. Outro exemplo dessa mudança nesse espaço que eu trago para vocês e no tempo é a criação de cidades. Por exemplo, Brasília. Brasília é a nossa capital federal e ela foi projetada e a sua construção foi realizada há mais de 60 anos atrás pelo governo de Juscelino Kubitschek. E a gente tem a ideia de Brasília de uma cidade criada em um espaço completamente inóspito. O Cerrado não é um lugar muito fácil de se viver, é muito seco. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 120 dias não havia chovido lá, então muito seco, umidade abaixo de 10%. E a gente percebe que não se trata de uma tarefa muito fácil, mas de alguma forma alguém ou algumas desenvolveram essa ideia e levaram à frente, mobilizaram recursos, endividaram o governo brasileiro para que se desenvolvesse essa ideia. E aí do lado você está vendo Dubai, onde você está podendo ver esse complexo de ilhas aí desenvolvido pela sociedade humana, uma coisa bonita, mas completamente não natural, mas que gera uma mudança significativa no espaço e hoje trata-se de um destino absolutamente conhecido e ninguém duvida do êxito na criação desse espaço. Eu encerro aqui essa primeira aula, a gente vai seguindo no próximo vídeo.